Inicialmente, boa tarde a todos. O Bruno já me apresentou e eu vou falar com vocês uns aspectos importantes sobre essa questão, deixe-me ver o retorno, sobre a questão da saúde digital, que é um termo meio confuso e às vezes confunde-se saúde digital com telemedicina, com telesaúde, entre outros. Mas eu acho que o mais importante é nós falarmos sobre o que isso significa na potencialização da saúde das pessoas. Tá? Então, eu sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e chefio a disciplina de telemedicina. A primeira coisa, só queria lembrar para vocês de uma coisa que talvez vocês não estejam percebendo. Estamos na década, ou melhor, nos últimos 10 anos, no avalanche de mudanças tecnológicas. Só que quem está vivendo na avalanche, quem está vivendo no borbulhamento de novas ideias, não percebe. Tá? É só vocês olharem para o teu smartphone e terem uma percepção que em 3 anos o teu smartphone virou um artigo semi-museu. Então isso é só para mostrar qual é a velocidade. Nós estamos avançando, estávamos avançando para a robótica. Hoje, robótica, você compra no e-commerce o robô para limpeza de casa. Falava-se sobre carro conectado. Hoje os carros são conectados e saem de fábrica. Estamos evoluindo para o quê? Carros autônomos, as cidades cada vez mais inteligentes e, naturalmente, se eu tenho cidade inteligente, cidade conectada, eu terei saúde conectada. E aí nós chegamos a um ponto. Você vê que eu usei a palavra saúde conectada e não saúde digital. A saúde conectada nos permite desenvolver uma forma de cuidado mais humano, mais ampliado, por meio da saúde digital. Então, na verdade, a saúde conectada é muito mais amplo do que a expressão saúde digital, porque, enfim, nós não somos seres orográficos. Nós somos seres físicos e orgânicos, e nós podemos usar a saúde digital como um processo de aceleração para que nós tenhamos um cuidado mais humanizado. Eu acho que o Jeff ele fez uma grande apresentação e eu vou, na verdade, complementar alguns pontos em relação ao que ele apresentou. Bom, nós estamos na década dos 4 hiper. Primeiro hiper é a hiperconectividade, foi proporcionado agora pelo leilão da banda 5G, com uma perspectiva do 5G no edital, que até 2025, todas as capitais do Brasil já têm o 5G implantado. E até 2029, todas as cidades com mais que 30 mil habitantes têm o 5G implantado. E o que isso significa? Hiperconectividade. O que é hiperconectividade? Não é apenas a velocidade de transmissão ou de fluxo de dados. Significa a quantidade de dispositivos que podem ser conectados por quilômetro quadrado. 1 milhão. O que isso significa? Wearables. A outra coisa em relação a, não é a banda, mas é a latência. Inclusive, a latência, o tempo de resposta, ele nos permite, inclusive, os carros autônomos seguros, inclusive a questão das telecirurgias. Então, isso tudo se chama hiperconectividade. Eu diria que as casas ficarão cada vez melhores, porque eles estão numa rede muito mais ampliada pela hiperconectividade. Agora, a banda aumentada, o que nos traz? A hiperrealidade. A realidade será uma realidade ampliada. Tanto que o Facebook mudou o nome, Meta. Tanto que o Facebook também criou o metaverso. O que isso significa? Que nós vamos conviver com realidade imersiva, realidade
aumentada e realidade virtual, inclusive para entretenimentos, mas também para terapêutica. Tá? Então, esse é o segundo hiper. Terceiro hiper, inclusive porque a reatividade é mais rápida e com menos tempo de latência e a transmissão é maior, nós teremos a hiperpresença. Possivelmente, nós vamos usar robô no dia a dia para acompanhamento, inclusive mais humanizado, entre outros. Isto é aceleração digital. E, simultaneamente, com 5G, na velocidade, com todo o processo dos wearables e com processamento em nuvem, a inteligência artificial, que vai criar, como o Jeff, inclusive, salientou, a medicina preditiva, aí eu vou chamar a telemedicina preditiva e também a telemedicina de precisão. Inteligência artificial será como se fosse um Waze da saúde, um Waze que nós usamos para raciocínio e tomada de decisão. Esses são os 4 hiper, e esses 4 hiper determinarão a saúde conectada por meio da saúde digital. Tá? Então, esse é um ponto que eu queria destacar. A outra coisa que eu queria destacar, telemedicina. Alguns acham que a telemedicina só existe na sua vertente comercial, o que não é verdade. Na verdade, o principal ponto do surgimento da telemedicina no Brasil, eu vou apenas por definição dizer que começou em 2005. Tá? Eu comecei a trabalhar em telemedicina em 97. Mas vamos adotar que foi 2005, quando o Ministério da Ciência e Tecnologia, por causa do programa Institutos do Milênio, determina o primeiro grande projeto de telemedicina. Então, eu adotei como 2005. E eu pus como telemedicina acadêmica e governamental uma década, 2005 até 2015. Governamental, porque nós tivemos o programa Telesaúde Brasil Redes, nós tivemos o UNASUS, a Rede Universidade de Telemedicina, entre outros. Então, a década que gerenciou, que impulsionou a telemedicina no Brasil, a chamada telemedicina acadêmico-governamental. Após isto, digamos, de 2015 para cá, com a redução do valor da banda de comunicação e da tecnologia, começou-se a surgir a telemedicina comercial e empreendedora, e eu previ que ele começava em 2015 e terminaria a década em 2025, coincidentemente com o ano em que o 5G estará totalmente implantado em todas as grandes capitais do país. Tá? E nós temos mais um setor que o Jeff falou, que eu vou chamar de telemedicina social. Está relacionado com os hospitais filantrópicos, as ONGs, o terceiro setor. E algumas pessoas podem me perguntar, mas, professor Chau, por que você não chama tudo de telemedicina? Não, cara, tudo é telemedicina. Então, por que se divide em 4? Porque, na verdade, a regulamentação pode ser diferente. A visão SUS de gerar um acesso à população mais humilde e necessitada é diferente das regras de um sistema baseado em startup ou, eventualmente, em Agência Nacional de Saúde Suplementar e outros. Então, eu fiz essa divisão em 4, porque a regulamentação, muitas vezes, não são totalmente compatíveis. Tá? Então, talvez, muitas vezes, nós temos que criar regulamentações um pouco diferentes. Bom, nós temos uma outra coisa. O que é telemedicina? Olha, eu fiquei muito feliz que a pandemia estimulou o uso da telemedicina. Eu fiquei muito frustrado em ver o que chamaram de telemedicina. Eu ouvi pessoas me dizerem, telemedicina é telefone, atendimento por telefone é telemedicina. Não, WhatsApp também é telemedicina. Bom, telemedicina é uma ferramenta? Não. Telemedicina e teleconsulta são sinônimos. E, em geral, digo, pessoal, vocês não entendem nada de telemedicina, ainda se dizem entendido e ainda aplicam diretamente com seus pacientes.
Com certeza, telemedicina não se usa telefone e WhatsApp. Já basta tantos golpes que se fazem por telefone e por WhatsApp, nós queremos ainda colocar os nossos pacientes sob risco. Cadê a parte da segurança digital? Tá? Então, isso é importante entender o que é telemedicina. Telemedicina não é ferramenta. E outro, telemedicina não é teleconsulta. Teleconsulta é um dos itens da telemedicina, talvez a menor parte. Em 2019, o Conselho Federal de Medicina lançou uma resolução 2227, que era para modernizar a resolução vigente hoje, que é 1643 de 2002, mas por um equívoco na comunidade médica, aquilo gerou uma discussão, ela foi revogada. Mas naquela resolução se definia 8 tipos de serviço. Teleconsulta, nós tínhamos a teletriagem, a teleorientação, teleconsultoria, interconsulta, telediagnóstico, telemonitoramento e telecirurgia. Eu não sei se vocês percebem um que eu coloquei em vermelho. Telediagnóstico é o serviço mais utilizado de telemedicina no país. A teleradiologia, o teleeletrocardiograma, teleeletroencefalograma, telepatologia. Eles são de uso amplo, não é a teleconsulta. Tá? Então, isso é muito importante dizer que a telemedicina é muito maior que a teleconsulta, principalmente a chamada teleconsulta de casos novos, que não são nada mais, nada menos do que apenas uma parte do serviço de telemedicina. Telemedicina é um método médico. Ferramenta não tem ética. Ferramenta não tem responsabilidade. Quem tem responsabilidade é o profissional. O robô que faz a cirurgia não tem nem ética nem responsabilidade. Quem tem responsabilidade? O médico cirurgião. E o médico cirurgião, para usar uma cirurgia robótica, terá que se habilitar bem. E terá que se responsabilizar pela decisão de uso de uma cirurgia robótica. Isso se chama exercício médico, isso se chama ato médico. Nenhum paciente ou pessoas que precisam de um auxílio profissional é um produto. São pessoas que confiaram a sua segurança e o seu sofrimento em alguém que sabia escolher o melhor caminho. Esse alguém que sabe escolher o melhor caminho é o médico. E quando o médico escolhe o uso de tecnologia para cuidar das pessoas, isso se chama telemedicina. Então, vocês hoje entendem. Telemedicina não é ferramenta e não pode ser ferramenta. Ele é um método médico de cuidado e permite ampliar os cuidados da área presencial para uma área à distância. Telemedicina não aceita improviso. Na pandemia, ou melhor, em 2020, tinha pessoas dizendo que eu estava usando Instagram para conversar com o paciente, Facebook. Bom, isso é improviso. Desculpe. A quantidade da possibilidade de vazamento de dados é muito grande. Imagine, dentro da Lei Geral de Proteção a Dados, seus dados de paciente são vazados para a nuvem. Então, isto não é telemedicina. Um profissional médico pode ser muito bom em área presencial, mas ele tem que aprender a telepropedêutica, as técnicas investigativas usando tecnologias à distância. Tem que entender que nós podemos fazer exame físico baseado em equipamento. Isso é exame físico. Exemplo, durante o período Covid, o oxímetro digital me dava parâmetro importante para eu tomar decisões. Então, telemedicina não aceita improviso, ela precisa definir funcionalidades, contingências e controle de qualidade. Tá? Isso é importante lembrar. Então,
que se vamos prover um serviço, nós temos que definir todas as regras que garantem a segurança e a eficiência, inclusive com o treinamento e a capacitação do profissional e a familiarização do paciente. O paciente também precisa saber o que é telemedicina, seu comportamento em relação a uma consulta conectada e a necessidade de estar em ambiente privativo. Por quê? É um atendimento formal, não é uma videochamada. Outra questão que é discutido, telemedicina desumaniza? Aí eu faço a pergunta, o que é humanizar? Humanizar é olho no olho? Alguns simplificam, não, sem ser olho no olho não há humanização. Eu duvido. Acho que isto é uma mensagem telegráfica demais. Humanizar, aqui eu vou ler para vocês, é um conjunto de valores éticos, técnicos, funcionais e comportamentais que, reunidos, promovem a qualidade da relação entre as pessoas no serviço de saúde. Humanização é preocupação. Humanização é eu estar preocupado com alguém. Isso é humanização. Se eu estou atendendo uma pessoa presencialmente e nem estou preocupado, sou indiferente, pode ser olho no olho e, desculpe, não existe humanização. Tá? Então, esse é um ponto para acabar com esse jargão de que humanizar é preciso ser olho no olho. Isto são definições antigas. E aí eu digo, isso é uma definição. Telemedicina não desumaniza. Profissionais pouco qualificados ou pouco humanos desumanizam, não importando o método que utilizam. Pode ser presencial ou não. Desumanizar é colocar as pessoas numa fila para ter 15 minutos de atendimento. Isso é desumanizar quando não há necessidade, quando eu posso criar uma rede de referência e contra-referência, evitando esse deslocamento. Imagine um idoso que vai fazer um atendimento, como o Jeff inclusive comentou, para avaliar resultado de exame e ver se a conduta vai ser mantida. Ele vai ter, vamos supor, 20 minutos. Aí ele tem que acordar às 4 da manhã, pegar um ônibus, chegar cedo, não toma café, fica lá esperando até às 10, tem um atendimento de 20 minutos e leva mais 2 horas para casa. Isso é desumano. Quando nós sabemos que nós temos outras formas de tomar a mesma decisão com uma boa qualidade, sem precisar fazer esse sacrifício. Tá? Então, eu diria que humanizar é quando eu melhoro a jornada de cuidados, a melhora de experiência, quando eu agilizo o processo de decisão e quando eu tenho um acompanhamento contínuo. Exemplo, uma grande parcela de pessoas idosas são reinternados porque foram internados. Porque depois da alta, a família ou ele não souberam lidar com a situação e ele é reinternado com agravo. Você já pensaram se eu fizesse um tele-home care de acompanhamento nas 2 semanas posteriores para garantir que ele esteja bem? Isto é humanizar. Tá? Então, aqui eu quero trazer uma reflexão para vocês, que humanizar não é essa palavra olho no olho, mas humanizar é criar uma conexão de uma preocupação com alguém e usar tudo que está nas suas mãos para garantir um cuidado de qualidade. E aqui eu queria mostrar, inclusive ontem, o prefeito de São Paulo sancionou a lei de telemedicina do SUS no município de São Paulo. Olha, é algo interessante, porque ele praticamente já definiu a necessidade de uma capacitação mínima dos profissionais em relação à questão da ética digital, o conhecimento sobre telepropedêutica e a rotina do atendimento. Definir
a necessidade de ambiente mínimo para atender paciente. Quem diz que um médico pode ficar atendendo, digamos, em ambiente público, numa área de coffee break de evento? Isso não pode. É um atendimento formal. Um ambiente formal precisa ter estrutura. E eu estou aqui no auditório, estou num ambiente formal para garantir a qualidade. Então, isso é preciso definir. E o outro é definir controle de qualidade e boas práticas. Bom, por que eu estou comentando com vocês? Isso é uma telemedicina governamental. É, pelo menos, um avanço para a criação de uma telemedicina responsável, incluindo a expansão dos cuidados por meio tecnológico. Agora, essa primeira parte, conceituação telemedicina, conceituação das décadas da telemedicina, conceituação sobre os fundamentos de telemedicina, que não é ferramenta, mas o que nós precisamos olhar para saúde 2030. Você vê que eu já pulei para 2029 para 2030. É quando o Brasil será provavelmente o 5º país mais velho do mundo e quando nós teremos mais idosos do que crianças de 0 a 14 anos. Sabe o que isso significa? O sistema de saúde tem que modificar. Não adianta tratar apenas doença. Temos que evitar que as doenças ocorram. Então, a saúde digital ou a saúde conectada terá como estratégia fundamental desenvolver bom estilo de vida, entrar na casa das pessoas para acompanhar, se assim as pessoas pedirem, e garantir que as doenças crônicas não tenham reagudização ou tenham menos dano possível. E aí, sejam bem-vindos à Sociedade 5.0. Sociedade 5.0 é um termo que foi criado no Japão em 2016. Lembrem que a 4ª Revolução Industrial foi um termo criado no Fórum Econômico Mundial em 2011. E em 2016 o Japão perguntou, perfeito, considerando que a inteligência artificial é o nosso dia a dia, a robótica é o nosso dia a dia, considerando que nós processamos em nuvem, nós temos grandes bandas de comunicação, o que nós seremos como seres humanos? E aí nasceu o conceito de Sociedade 5.0, e Sociedade 5.0 terá saúde 5.0, porque a característica dele é envelhecimento. O envelhecimento significa o quê? Temos próximos 9 anos para organizar um sistema de saúde muito mais eficiente, primando principalmente pelo estilo de vida, um bem-estar. Segundo, pela promoção da saúde. Terceiro, pela otimização do sistema de diagnóstico e resolução de problema. E quarto, pela redução de dependência. Então, os grandes desafios da saúde conectada e da terceira década do século XXI é esse, só que o 5G é um meio para nós alcançarmos isso. Então, o convite não é apenas fazer produto ou lançar serviço. É nós trabalharmos num grande ecossistema que gerencie a saúde conectada 5.0 para uma sociedade 5.0. E aqui tem uma frase do Thomas Edison, de 1903, que basicamente é muito recente em termos de ideia, quando ele fala como a medicina do futuro não é ficar passando remédio, mas é talvez cuidar da nutrição, do bem-estar, para que as pessoas não fiquem doentes. Isso é importante, então vejam que esse é o grande denominador da saúde conectada 5.0 dentro das casas conectadas e inteligentes. Então, basicamente, quebrando, já tentaram reduzir, simplificar a telemedicina para a teleconsulta. Aqui eu vou expandir para vocês o que é uma telemedicina que gera saúde conectada.
Uma das áreas da telemedicina é a área da teleassistência. A teleassistência tem a teleconsulta, a telediagnóstico e outro. Televigilância e teleassistência domiciliar. A telemedicina atua na área de pesquisa, vamos chamar de pesquisa multicêntrica. Atua na área de educação, vamos chamar de educação digital, interativa, metacognitiva. Telemedicina assistencial, juntamente com a educação, formam o que nós chamamos de aprendizado em serviço. É uma das melhores formas de habilitar profissionais nas grandes áreas. Tá? Então, hoje, se olha para a assistência, mas não se olha para a educação. E uma outra que vai crescer muito, e que é a Lei 13.989, de 15 de abril de 2020, ele praticamente alerta para a necessidade da profissionalização da prevenção e promoção de saúde. Isso, sim, também tem um grande fator importante. Então, sejam bem-vindos, não à telemedicina serviço, mas sejam bem-vindos à telemedicina de logística. Sejam bem-vindos não à telesaúde, que tem um significado vago, mas a uma telesaúde integrada. Por que integrada? Porque nós precisamos integrar os níveis de serviço. O terciário, que é o especializado, com o secundário, com o primário. Não podemos dividir primário com terciário. As pessoas são únicas, elas percorrem. Tem que ser integrada, porque não é só a área médica. São todos os profissionais da área de saúde para cuidar de uma pessoa. E a integrada é quando nós criamos uma rede. Tá? E telemedicina e telesaúde não têm propósito de reduzir custo. Isso é um absurdo. Para que serve? Redução de desperdício, aumento de eficiência e aumento de acesso. É muito natural que, tendo esse tripé, naturalmente o custo por pessoa vai cair. Mas não é o que nós perseguimos. Nós perseguimos eficiência e redução de desperdício. Tá? É que nem São Paulo, na crise de água. Além de poupar, nós temos que na verdade, consertar os vazamentos, que são 30% a 40% da água produzida. Esse desperdício, a telemedicina e a telesaúde tem que atuar. E a melhor forma de reduzir custo é garantir que as pessoas estejam felizes e saudáveis. Tá? E aí entra a promoção de saúde, e aí entra a questão da medicina 5.0 com a saúde conectada 5.0. Essa questão de tratamento domiciliar já é antiga, não é nem agora. Tá? Esse aqui é uma matéria que saiu na Folha de São Paulo em 2012, quando estava fazendo o primeiro evento da Hospital Digital Health, e que naquela época já se alertava que o primeiro setor de tratamento ou de cuidado era hospitais, o segundo era consultório, e que nós andávamos a tendência a um terceiro setor, que é a casa das pessoas. E a outra é que as doenças crônicas estavam entrando no nível epidêmico e que nós precisamos lidar com essa situação. Tá? Então, é a gestão da qualidade de saúde de pessoas com situações crônicas. Então, nós vamos evoluir para isso, cuidados domiciliares eficientes, apoiados em teletecnologias, seja em diferentes condições. Nós vamos evoluir para o uso de robôs, tá? Então, robôs e outros, desde que nós tenhamos método correto, nós conseguiremos realizar serviços de qualidade. Aqui é só para mostrar que o exame físico à distância pode ser feito de várias formas. Primeiro, o exame físico se chama observar. Médico que não souber observar não faz a primeira fase do exame físico. O segundo, inspeção detalhada.
E nós podemos acrescentar mais 2. Automanobra ou autopalpação do paciente, supervisionado pelo médico através de uma conexão. E a outra são os exames físicos apoiados em equipamentos. Então, vocês veem que aqui eu estou mostrando até um robô de telepresença que deve estar mais disponível até 2025. Um aparelho de ECG como se fosse uma plaquinha. Você coloca os 2 polegares e se você coloca o verso no tornozelo ou no joelho, ele cria as 6 derivações de ECG que nós fazemos com o aparelho de ECG normal, ultrassom portátil. Hoje nós usamos wearables que conseguem identificar arritmias. Isso sim é um exame físico complementado por dispositivo e dependendo do tipo de patologia, nós conseguimos fazer um atendimento de qualidade. Tem um que vocês estão vendo, vocês devem estar curiosos, um sistema, um aplicativo que coloca no seu smartphone e você até pode usar um cone de papel para colocar no ouvido que ele detecta se tem otite média. E as pessoas dizem, mas como? Isso é milagre? Não. Ele usa o alto-falante, emite um som que bate num tímpano e o microfone recebe. Quando tem líquido na orelha média, o retorno é diferente. Então, ele consegue acertar em 95% dos casos que tem líquido na orelha média. E aí, infere otite média. Você vê como que nós estamos avançando dentro desse processo. Então, essa é uma tendência. Tá? O home care está avançando. Nos últimos anos, avançou em 22,8%. Essa aqui é a capa de uma revista In-Home, onde fala sobre as moradias inteligentes e conectadas. Lembre-se, inteligente não é uma fortuna hoje. Tá? Dispositivos inteligentes tipo Alexa está R$ 450. Então, só para dizer que outrora se achava que casa inteligente é caríssimo. Hoje eu diria que as casas inteligentes vão ser mais baratas que o smartphone. Tá? Então, é algo que vocês precisam pensar. E aí sim, casa inteligente conectada nos permite, por meio da saúde digital, gerar um princípio de qualidade e estilo de vida. Tá? Então, é bom. Então, nós vamos talvez evoluir ainda muito mais. Algumas pessoas andam dizendo, nós temos que ter cuidado centrado no paciente. Eu tenho outra opinião. Primeiro que eu não acho que nós não devemos, no futuro, usar a palavra paciente, mas participante. Paciente é muito passivo. Ele tem que ter a paciência muito grande para ouvir. Enquanto que ao participante, nós somos parceiros na construção da sua saúde. Então, nós vamos ter que avançar para uma coisa chamada os cuidados biopsicossocial, levando em consideração a pessoa e a família. Essa é uma boa técnica de humanização. Tá? Então, nós vamos evoluir com a saúde digital para os cuidados biopsicossociais e nós vamos ter que começar a integrar, inclusive, farmácias 5.0 e outros, dentro dessa cadeia de conexão. E aqui está. Bom, por que as casas inteligentes podem fazer tanto bem? Faço uma pergunta assim, para que eu quero apenas tratar demência? Não é melhor eu evitar que as pessoas fiquem dementes, porque eu tenho quase certeza que as pessoas que pagam um plano de saúde não querem ficar dementes. E tenho quase certeza que a família também não quer que ele fique demente. Então, quais são medidas que nós podemos fazer para evitar a demência? Aqui só estou dando um exemplo. Primeiro, atividade física. Aí as pessoas vão dizer, isso já sabia. Errado. Em 2019, demonstraram que o músculo produz um hormônio. E esse hormônio se chama irisina. E a irisina tem um efeito protetor sobre a cognição e também tem um fator de estímulo ao sistema imune.
Portanto, eu poderia fazer, nesse caso, a arquiteta, exemplo, pôs uma câmera de olho de peixe, com um sistema de espelho em plástico, com a supervisão, exemplo, de um educador físico, para desenvolver a independência motora e desenvolver as atividades. Perdoe-me. O que isso representa? Atividade física constante em grupo. Eu não preciso apenas ter o educador físico com justamente uma pessoa. Isso pode ser em grupo e fica mais divertido. Qual é outro que é importante? Então, audição. Para cada 10 decibéis de redução de acuidade auditiva, tem um trabalho que mostra que aumenta em 27% a chance de demência. Ou a visão. A redução da acuidade visual também tem a chance de gerar demência. E aí vocês entenderam como uma casa inteligentemente planejada pode reduzir a demência e ele reduz a cadeia das consequências. E aqui eu trouxe evidências práticas para vocês. Inclusive, você vê que na ponta extrema tem uma casa, um modelo que foi feito por um conjunto de arquitetos na Casa Cor, em Ribeirão Preto, onde colocaram um robô de telepresença quando eu preciso acompanhar a pessoa. Então, eu distante posso ativar o robô e eu vou acompanhando, interagindo com a pessoa que está sozinha. Tá? Esse aqui, esse robô que está mexendo, é um robô Astro de telepresença. Hoje existem robôs pets, robô pet de exemplo de uma foquinha filhote, um robô cachorro. E as pessoas vão perguntar, mas não é melhor uma foquinha de verdade? Um cachorro de verdade? É que esse é usado em terapia de pessoas idosas com demência, porque viram que quando se cria uma afetividade com o animal, diminui ansiedade, agressividade e depressão. Então, aqui eu estou mostrando o exemplo de tecnologias assistivas que podem ser utilizadas para fins terapêuticos. Então, vocês veem como que a tecnologia amplia pelo processo robótico. E esse é um mundo que nós talvez possamos construir até 2030. Uma nuvem cognitiva da saúde, onde nós temos um sistema de data lake que permite processo preditivo. Nesta nuvem, podemos estar interligando os diversos hospitais de excelência, agilizando a interconexão. Temos as unidades de capacitação profissional, que você sabe que hoje, na terceira década do século XXI, ninguém mais se forma, né? Hoje se usa muito o termo lifelong learning. Vocês aprendem durante a vida inteira. Portanto, a tecnologia tem que ser pensado muito nisso. E quando eu disse teleassistência com a educação, cria-se o aprendizado em serviço. A outra coisa, ele pode estar interligado com redes de telediagnóstico, que está interconectado com a casa das pessoas e com os wearables e os telemonitoramento. E quando está conectado na casa das pessoas, eu posso fazer uma gestão de uma quantidade de atividades interativas em domicílio. Pode estar interligado com UPAs, ILPIs, pronto-socorro e outro. Isso facilita a teletriagem e o encaminhamento eficiente. E também pode estar interligado com escolas, quando nós vamos estar trabalhando em educar os cidadãos do futuro em saberem se cuidarem, o chamado autocuidado. Eu tenho um projeto muito importante em Santos, chamado Projeto Santos Jovem Doutor, e eu desenvolvo a capacitação de altos cuidados no ensino básico.
quais são os nossos desafios para que a saúde digital, e que, só um minutinho que vou tomar um pouquinho de água. Quais são os nossos desafios para que a telemedicina e a saúde digital funcionem? Educação. Educação maciça para os profissionais e educação maciça de familiarização para a população. Essa é a principal técnica. Nós precisamos tornar como matéria obrigatória na formação profissional de todo mundo que é da área de saúde, tá? Nós temos que desenvolver essa formação nas sociedades médicas e nas sociedades multiprofissionais e oferecer esses cursos. E aí eu diria que o seguinte, finalizando o meu pensamento, temos que trabalhar com uma telemedicina responsável e não uma telemedicina de empolgação. Todos que dizem que a teleconsulta substitui tudo, está empolgado. Todos que dizem que a teletecnologia pode se integrar na cadeia da saúde existente, esses são prudentes e esses saberão desenvolver uma telemedicina responsável. Então, eu luto muito por isto. E aqui eu só gostaria de finalizar lendo um pensamento que eu gostei. Eu vou saindo um pouco mais para cá e aqui. Perguntaram ao grande matemático árabe sobre o ser humano, e ele respondeu: se tiver ética, ele é 1. Se também for inteligente, acrescente mais um 0 e será 10. Se também for rico, acrescente mais um 0 e será 100. Se também for belo, acrescente mais um 0 e será 1000. Mas, se perder o 1 que corresponde à ética, então perderá todo o seu valor e restarão apenas os zeros. O que eu quero dizer para vocês? Não adianta ficarem criando qualquer coisa que vocês acham que seja lucrativo se ele não estiver ancorado com uma ética. Portanto, telemedicina que não seja responsável, ele perde seu sentido. E aí vocês veem que aqui são 12 tópicos de assunto que eu explico nos meus cursos formativos. Eu começo pela ética e a bioética digital. Obrigado pela atenção e espero numa outra oportunidade nós podemos interagir melhor. Obrigado.